Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo essa aula, então, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Gente, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre união estável, tá? Um assunto legal, interessante. Então, deixa eu abrir aqui com vocês o material. O material eu já mandei para vocês no grupo também. Então, qualquer coisa vocês podem pegar por lá ou no Drive também da monitoria, tá? Então, gente, vamos lá, vamos falar sobre união estável, que é o que a gente chama também de direito convivencial, ok? Então, aqui o que a gente tem primeiro, né, a gente vai falar sobre o conceito e alguns elementos da união estável. Então, vamos começar pelo começo, né? Então, vamos falar sobre o conceito de união estável. Então, o que é união estável? É uma união livre de duas pessoas de sexos diferentes e que elas não estão ligadas entre si por casamento civil, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente ainda dentro dessa aula. Lembrando, gente, decisão importante, tá, do STF de maio de 2011, que é reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ok? E agora vamos falar um pouco, né, a breve história da união estável, desse direito convivencial. Então tá. Gente, lá no Código Civil de 16, a gente pode até falar assim que o código ele se omitia, né, não era tratado isso, e é possível também dizer que o código até punia esse tipo de união, né, essas uniões. Até porque ele proibia doações à concubina, instituição de seguro em nome dela, e também a possibilidade de, de serem beneficiados em testamento, tá? Na década de 60 é onde a gente começa a ter um pouquinho mais de formação de jurisprudência sobre esse assunto, tá? Porque uma vez que o homem era acionado na justiça, ele era obrigado a ressarcir a concubina pelos serviços domésticos prestados durante o relacionamento. Ah, Ana, mas o que seriam esses serviços domésticos prestados? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também, um pouco mais para o final dessa aula, a gente vai ver o que seriam esses serviços domésticos, ok? E, gente, um ponto muito importante também foi que a gente teve a súmula número 380 do STF, e essa súmula é o quê, gente? Ela regulava essa questão de enriquecimento ilícito, tá? De um desses conviventes, e também a comprovação de esforço comum, né? O esforço mútuo ali, tanto do homem quanto da mulher, para a aquisição patrimonial dos dois, para construir esse patrimônio, ok? E aí, só na Constituição mesmo de 88, a união estável e a família monoparental encontram proteção legal, tá? Aí elas realmente são entendidas como entidades familiares, tanto quanto as entidades que são formadas a partir do casamento, ok? E já no Código Civil de 2002, a gente tem alguns direitos garantidos aos concubinos, tá? Principalmente sobre alimentos e herança. Isso também a gente vai ver um pouquinho mais para frente dentro dessa aula, beleza? Tá. Gente, agora falando sobre legislação, tá? A gente tem lá na Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 3º, que é o que, gente? A lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, beleza? Também a gente tem a lei da união estável mesmo, que é a lei 9.278 de 96. E, gente, a gente tem uma outra lei importante nesse caso, que foi que falamos sobre alguns direitos, tá? Que regula o direito dos companheiros a alimentos e a sucessão desse cônjuge, ok? Que é a Lei 8.971 de 94.
Tá. Agora, gente, uma coisa importante. Qual é a diferença entre união estável e união livre? Gente, a principal, a maior diferença entre esses dois tipos de união é simplesmente a intenção de constituir uma família com a outra pessoa com quem você está se relacionando, tá? Então, na união estável, existe essa intenção de constituir família com a pessoa com quem você está se relacionando. Na união livre, essa intenção inexiste, tá? Ela não acontece. Agora, gente, para a gente falar sobre união estável, a gente precisa falar de alguns elementos da união estável, tá bom? Ó, o primeiro elemento da união estável que a gente vai conversar um pouco sobre é essa convivência pública contínua e duradoura, tá? Então, tem que ser uma convivência duradoura e tem que ter a continuidade, né, das relações sexuais. Um dos, como é que eu posso falar? Das características também, né? Essa afeição recíproca, a comunhão de interesses, a que a gente viu a súmula do STF, né? A conjugação de esforços em benefício do casal e também da prole, caso exista, né? O respeito e assistência mútuos. Então, gente, a gente aqui não tá falando. União estável não pode ser uma relação passageira, entendeu? Uma relação curta. Não, ela tem que ser uma relação prolongada no tempo, ok? Então, não existe uma união estável com 6 meses. Não. Ela tem que ser uma relação prolongada no tempo, ok? Uma parte importante agora, que é, é bem importante da gente ressaltar, que é o quê? Essa ausência de matrimônio civil que seja válido, tá? E de impedimento matrimonial. Vamos conversar sobre isso. Gente, a gente tem, né, nos 2 parágrafos do artigo 1723, tá? O primeiro parágrafo fala o quê? Que não se constituirá a união estável se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521 do Código Civil, que foi o que a gente viu na questão de casamento, que são os impedimentos de casamento, tá? Não se aplica, gente, ao inciso sexto, tá bom? No caso de a pessoa casada ser separada de fato ou judicialmente, tá bom? A pessoa que é separada, divorciada, ela pode sim adquirir união estável com outra pessoa, tudo bem? E agora, o segundo parágrafo desse mesmo artigo, eu trouxe para vocês. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedem a caracterização da união estável. Esse mesmo artigo também que a gente estudou na aula sobre casamento, das causas suspensivas. Tudo bem? Então, todas as causas suspensivas que se encontram no artigo 1523 não impedem a caracterização da união estável, não impedem a união estável, ok? Agora, a gente tem que ter a notoriedade de afeições recíprocas, né, de ambas as partes, para que essa união seja adquirida, né? Então, é isso. A honorabilidade, que é o quê? É uma união respeitável entre os cônjuges. Então, eles têm que se respeitar, ok? Agora, gente, a gente tem aqui fidelidade ou lealdade entre os amantes. Olha que palavra linda, amantes. Então, isso, gente, tá lá no artigo 1724 do Código Civil. Então, as relações pessoais entre esses companheiros, eles têm, né, que obedecer o dever de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos, caso tenham filhos, ok? E assim, gente, não existe nenhuma sanção, tá, para o rompimento dessa fidelidade dentro da união estável. Porém, se esse rompimento, né, da fidelidade do modo que for, né, ocorreu ali, se ele acarretar injúria grave para o outro,
né, pode dar ensejo, sim, ao pedido de indenização por danos morais, tá? Agora, gente, falando sobre coabitação. Olha aqui, a gente tem a súmula 382 do STF, que mesmo que esses indivíduos, né, esses amantes, não residam juntos, a união deles deve ser notória, tá? Então tem que se equiparar a uma vida realmente de casado. Normalmente, gente, a jurisprudência não segue, né, não aceita essa união estável de pessoas que não moram na mesma casa, que não faz sentido, né? Às vezes você assumir uma união estável com uma pessoa, que é você adotar um estilo de vida de casado, sendo que vocês não moram juntos. Então, não é normal ser aceito, ok? Agora, gente, falando sobre estado civil, porque a gente viu que o casamento, né? O casamento muda o seu estado civil, você é casado, né? Então, faz essa alteração. A união estável, não, gente. A união estável, ela não é definida, ela não é identificada como um estado civil. Ou seja, esses concubinados, né, esses amantes, eles não são obrigados a identificarem-se como casados. Ah, e se eles quiserem, eles podem? Podem, mas se eles quiserem, eles não precisam também, tá? Podem se identificar como solteiro, viúvo, tudo que eles quiserem, porque, de novo, a união estável não é um estado civil, tudo bem? Agora, gente, muito importante, tá? A gente vai falar sobre espécies de uniões de fato, tá? Que são esses concubinatos, ok? Então, esse concubinato é a união de fato, tudo bem? Agora, falando sobre o concubinato puro, tá? Que é a união estável, solteiros podem, né, fazer a união estável, os viúvos também podem, e os que são separados judicialmente e os divorciados, tá bom? Eles podem, né, adquirir aí a união estável com um outro parceiro. Agora, se a gente for falar de concubinato impuro, gente, a gente pode até falar, né, até o que a... Enfim, a gente vai falar sobre o concubinato impuro. E é o que, gente? É quando um ou ambos, eles ou estão comprometidos ou impedidos legalmente de se casar, tá? Então, assim, ele pode ser adulterino, tá? Que é quando eu tenho uma relação fora do meu casamento, tá? Então, isso não pode acontecer, tá bom? E também se for incestuoso, tá bom? Incestuoso que tenha relação de parentesco, tá? E essas relações, elas não vão gerar efeitos patrimoniais nem assistenciais, tá bom? Se eu não me engano, gente, a gente vai ver mais para baixo, que a Maria Berenice, ela fala mesmo até sobre uma união estável putativa, tá? Que é esse casamento putativo que a gente viu na última aula que a gente teve, tudo bem? Então, a gente tem uma crítica aqui da Maria Berenice Dias. Sim, gente, Maria Berenice gosta de opinar, ela habla. Então, ela fala o quê, gente? Ela repudia essa discriminação feita pelo legislador ao concubino, tá? Porque não existe, de fato, assim, muitas vezes, uma proteção legal para ele. E ela aponta, né, que essa falta dessa proteção pode gerar muitas injustiças, né, severas injustiças, uma delas sendo a possibilidade de margem ao enriquecimento ilícito de um desses parceiros. Tudo bem? Agora, gente, importante. A gente vai falar sobre os efeitos jurídicos da união estável, tá bom? Agora, gente, união estável, a gente viu, ela é reconhecida, sim, como uma entidade familiar, tá? Está lá na Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º. Então, a união estável é reconhecida, sim, como entidade familiar, tudo bem? Gente, agora a gente vai falar sobre essa facilitação da conversão da união estável para o casamento, tudo bem? Gente, o objetivo da Constituição Federal, né, sempre foi, assim, na teoria, né, porque a teoria é diferente da prática,
Na teoria, o objetivo da Constituição é o quê? É facilitar essa conversão da união estável para o casamento. Porém, essa conversão, ela sempre exigiu uma interferência judicial, tá? Então, assim, ela tem que ser averbada no registro civil, e tirando ainda que para fazer essa conversão, ela depende do pagamento das custas judiciais e contratação de advogado. Então, às vezes, fica assim, muita burocracia, às vezes muitos impedimentos por questão financeira e tal, e aí acaba que o que na teoria era para facilitar, acaba atrasando, acaba dificultando mais esse processo. Então, às vezes, as pessoas preferem muito mais, assim, já se casar direto, né, adquirir um matrimônio mesmo, do que a união estável, ok? E para Maria Berenice Diniz, né, ela coloca o quê? Que para ela tinha que ser igual é mesmo lá no artigo 1726, entendeu? Que fala o quê? Que tem que ser feito, né? O pedido dessa conversão tem que ser mediante simples requerimento ao juiz e assento no registro civil, tá? Com a apresentação dos documentos, né? Os documentos certinhos que são exigidos lá no artigo 1525, e desde que não houvesse nenhum impedimento para que esse casamento ocorra, ok? E hoje, gente, hoje a gente pode fazer a conversão da união estável em casamento sem a necessidade mesmo de celebrar o casamento e tudo mais. Agora, gente, falando sobre contrato, tá bom? A união estável também funciona às vezes como um contrato, então pode estipular qualquer cláusula, tá? Desde que não fira a ordem pública e os bons costumes, né, gente? Vamos ter senso. E tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos para produzir o efeito de erga omnes, ok, gente? O efeito de erga omnes eu coloquei aqui, que é o efeito que vai se estender a todas as pessoas ali envolvidas, ok? Gente, beleza. E lembrando que esse contrato também, né, ele pode ser modificado a qualquer tempo pelos companheiros e também pode ser revogado desde que haja vontade do casal, tá? De ambas as partes. Agora, a gente vai falar aqui sobre os efeitos, tá? Os efeitos jurídicos da união estável. Gente, primeiro, olha o que a gente fala aqui, ó. Impedimentos públicos e causas suspensivas. Gente, lembra ali em cima quando a gente falou sobre o concubinato impuro, que é quando um ou ambos estejam comprometidos ou impedidos legalmente de se casar? É aqui onde entra o que a Maria Berenice Dias, ela fala o quê? Ela entende que deveria haver o quê, gente? A chamada união estável putativa, que é o que a gente falou. Lembra que a gente falou sobre casamento putativo? Que é um casamento realizado de maneira indevida? E para ela, essa união estável putativa tem que ser no mesmo molde do casamento putativo. Tudo bem? Então, impedimento público e casos suspensivos. Agora, gente, sobre direitos e deveres, tá? Desses dois amantes que adquirem união estável. Isso está lá no artigo 1724. Então, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos, caso tenham filhos. Gente, agora sobre o uso do nome, ok? Gente, a gente pode sim, né? Você aí que fez união estável. Vou dar um exemplo. Meu irmão e minha cunhada, gente. Meu irmão e minha cunhada fizeram união estável. Lindos, amo eles. Eles podem sim fazer uso do nome, tá? Quando essa união tiver duração maior do que 5 anos e quando, quando há filhos em comum entre esses dois, tá? Então, pode fazer uso do nome quando essa união durar mais de 5 anos e houver filhos, ok? Prole. Isso está lá no artigo 57 da LRP, tá bom? E agora, gente?
efeito jurídico em relação a parentesco, tá? Isso tá lá no artigo 1595, nos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º lá do Código Civil. Então, qual é o efeito para parentesco? Gente, é formado o parentesco, tá? Então, a formação de parentesco por afinidade que não vai se extinguir, tá bom? Ao menos em linha reta com a dissolução da união, tá? E aqui a gente tem o artigo 1641 do Código Civil em relação ao poder familiar, tá? Então, o poder familiar é conferido a ambos os genitores referente à prole, tá bom? Agora, gente, falando sobre partilha de bens, tá? Partilha de bens, a gente está falando de união estável, então a gente está falando de comunhão parcial de bens. A gente tem lá também, né, como a gente falou, na súmula número 380 do STF, que é o quê? Para ele regular e ver mesmo se foi adquirido com esforço comum, desde que configurada a verdadeira sociedade de fato, tá? Então, a gente vai ter a partilha, desde que seja comprovado que foi adquirido com esforço comum, para a gente não tá aqui falando sobre enriquecimento ilícito, tá? E desde que seja configurada verdadeira essa sociedade de fato, tá bom? Agora, para a gente falar sobre o concubinato impuro, tá? Que é o que a Maria Berenice diz também que pode ser união estável putativa. Gente, a gente tem que ter prova suficiente, tá? Na hora dessa partilha, para fazer a apuração da cota de cada um, tá bom? Para ver o que cada um tem direito. E, gente, a gente não tem obrigatoriedade do regime da separação total de bens em se tratando de maior de 70 anos, tá? Agora, a gente vai entrar no que eu tinha falado lá em cima para vocês, sobre serviços domésticos. Gente, esses serviços domésticos também são usados o quê? Quando é rejeitada a concessão de alimentos, tá? Então, quando é rejeitada a concessão de alimentos, acaba-se por ser reconhecido o direito à indenização da mulher, tá? Por serviços domésticos, na tentativa do quê, gente? Na tentativa de evitar o enriquecimento ilícito do meu parceiro, tudo bem? Igual aqui, ó. De novo, a súmula 380 do STF, ela é invocada, tá bom? Principalmente em caso, a gente depois eu arrumo aqui, em caso de existência de famílias paralelas, tá? Ou seja, gente, isso significa o quê? Que vem sendo admitido o concubinato adulterino de boa-fé e a consequente participação patrimonial provada a colaboração. Então, o que seria o concubinato adulterino de boa-fé? O adulterino, gente, então é relação fora do meu casamento, certo? Eu sou casada. E a de boa-fé é o quê? Um dos cônjuges não tinha ciência, né, desse impedimento, vamos assim por dizer. Então, se eu assumir uma união estável com um cara, ele é casado, eu não sei, nunca soube. Eu adquiri isso, né, adquiri essa união estável de boa-fé. Tá? Então, eu posso, sim, né, receber essa participação patrimonial se for provada a colaboração da construção do patrimônio, tá? Agora, falando sobre alimentos. Gente, alimentos está lá no artigo 1694 do Código Civil, tá bom? Olha o que diz nosso artigo. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Olha que traz também o artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Então, aqui, gente, quando a gente fala de alimentos, a gente fala de simples necessidade e possibilidade, tá? Então, assim, é o que eu necessito para viver,
conforme a minha condição social e a possibilidade do meu credor, tá? E a Maria Berenice Dias, gente, ela traz o quê aqui? Ela traz a possibilidade de pleitear alimentos do seu ex-sogro ou ex-sogra. Não, isso não é muito trabalhado na nossa jurisprudência, tá? Não é muito aceito, mas ela traz essa possibilidade, tá? Agora, falando sobre sucessão. Gente, falando sobre sucessão, isso está lá no artigo 7º, parágrafo único, na Lei 9.278 de 96, que é a nossa lei de união estável. Então, olha o que esse artigo traz para gente. Então, tem direito à sucessão do outro convivente, agora equiparada à sucessão do cônjuge, bem como o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, enquanto viver ou não constituir nova união no casamento. Tudo bem? Então, se eu casei, eu vou. Então, eu tenho direito à sucessão do meu outro convivente, tá? E também tenho direito à habitação do imóvel que foi destinado à residência da nossa família, enquanto eu viver ou enquanto eu não constituir nova união ou casamento. Tudo bem? Agora, gente, falando sobre indício de paternidade, tá bom? Indício de paternidade. A gente tem lá no artigo 26 do ECA, tá, gente? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o artigo 1609 do Código Civil, gente, que traz o quê? Autorização para o filho propor ação de investigação de paternidade, tá? Bem como o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. Então, isso às vezes é o que a gente mais vê, né? Gente, esse indício aí de paternidade, os filhos fora do casamento, né? Que chamam de bastardos, né? Pedem esse reconhecimento, justamente por conta desse indício de paternidade, tá? E a Maria Berenice Dias, ela critica não haver a presunção de paternidade do companheiro, principalmente, né, sobretudo, quando há o contrato que comprova a união, comprova a existência da união estável, tá? Gente, a parte de tutela é permitido, tá? Entre esses conviventes. E adoção, gente, é possível também, tá? Desde que seguidos os requisitos de idade e a comprovação também de estabilidade familiar. Como a gente está falando aqui de união estável e não casamento, então a gente pode ver que também é possível a adoção unilateral, tá? Então a adoção pode ser feita por parte de um dos companheiros em relação ao filho do outro, tudo bem? Agora falando sobre bens de família. Gente, falando sobre bem de família, a gente vai falar lá do artigo 1711, tá? Que ele traz o quê? Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, tá? Destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família. Tudo bem? Desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, tá? E desde que sejam mantidas também as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial, tá? Que é estabelecida em lei especial. Tudo bem? Belezinha. Agora, gente, essa administração do acervo, né, hereditário, e abertura do inventário. Gente, está lá no artigo 1797, inciso 1º do Código Civil. Então, pode sim, né, haver administração provisória, tá bom, gente? É importante, é uma administração provisória do acervo hereditário do companheiro falecido, enquanto o inventariante não presta o compromisso, tá bom? E pode-se pedir, tá, a abertura do inventário, desde que esteja na posse dos bens do falecido, tá?
E a questão de administração do patrimônio, tá? Isso está lá na Lei de União Estável também, no seu artigo 5º, tem sim o direito de administrar o patrimônio comum em conjunto, tá? Agora, em questão de seguro de vida, gente, pode ser beneficiário sim, tá? Do seguro de vida. Isso tá lá no artigo 793 do Código Civil. E em relação a plano de saúde e clubes, né, diversos, existe sim, né, tem que ser feita a inclusão como beneficiário. A gente vê, gente, na maioria dos casos, justamente isso, né? Por essa inclusão de beneficiário, seja no seguro de vida, plano de saúde. Então, a gente vê muito isso. Por isso que hoje, às vezes, tem muita gente jovem, gente, muita gente jovem mesmo, assim, eu não vou falar da nossa idade, porque acho que vocês devem ser mais novos que eu, mas assim, o pessoal da minha idade, um pouco mais velho, não quer às vezes assim casar mesmo, assumir o matrimônio e faz união estável. Que eu tenho um seguro de vida, eu tenho um plano de saúde, tá? A gente vai falar também agora sobre direitos previdenciários, tá? E agora falando sobre direitos previdenciários, tá? É beneficiário, tá bom, gente? Em caso de acidente de trabalho, em caso que o companheiro for preso, pensão por morte de servidor público e pensão também é do INSS, tá? E a gente pode ter também os danos morais em face de alguma atitude prejudicial do outro, tudo bem? Agora, gente, é o que a gente veio falando. Até então, a gente falou, né, sobre o objetivo das leis, o objetivo da Constituição Federal. E agora, a Maria Berenice Dias, ela traz uma coisa pra gente que é, é até engraçada. Ela fala sobre a inconstitucionalidade das leis, né? Tanto a lei que regula o direito a alimentos e à sucessão, e a lei da União Estável. Porque, gente, a gente viu. O objetivo da nossa Constituição Federal é o quê? É só facilitar a conversão da união estável em matrimônio, certo? Não equipará-la ao casamento, porque a gente até viu que até os efeitos jurídicos são diferentes, né? Aqui a gente pode pontuar mais assim, o estado civil. A união estável não é um estado civil. Então, você não é obrigado a assumir o estado civil de casado. Se você não quiser, você não precisa. Agora, no matrimônio, você precisa, ele gera um efeito jurídico no seu estado civil. Tudo bem? E daí, a Maria Berenice Dias, ela traz isso. É, ela entende que essas normas, né, que versam sobre a união estável, com as leis que a gente falou agora, são inconstitucionais por este motivo, tá? Porque muito embora seja inegável que porque seja muito embora seja inegável que os direitos e deveres expressos nessas leis sejam válidos e tenham eficácia social, tá? Então, às vezes, é o que a gente falou sobre a burocracia de fato fazer essa conversão de união estável em casamento. Então, é o que a gente falou sobre a teoria e a prática, tá? Na teoria, é, era para ser realmente uma coisa fácil, sem muita burocracia, sem depender de pagamento de custa judicial, sem ter que contratar advogado. Porque, de novo, uma coisa que era para facilitar pode acabar atrasando, tá? Então, por isso ela traz isso. Por mais que os direitos e deveres expressos nestas leis sejam válidos sim e tenham eficácia social, tá? Gente, nossa aula de hoje foi um pouco mais rapidinha, né? Falar sobre união estável não demora tanto assim. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A gente falou de direito convivencial. Muito obrigada, tá? Por vocês assistirem. E qualquer dúvida que vocês têm o meu número, né? No grupo, tem meu WhatsApp, podem me procurar na faculdade.
E deixa eu confirmar aqui o dia da nossa revisão, gente, tá? O dia da nossa revisão para prova integrada comigo, tá? A minha revisão no período da noite, tá? Vai ser das 7 até as 8h30 e vai ser no dia 7 de novembro, tá bom, gente? 7 de novembro, sendo quinta-feira, tá? Daqui 2 semanas. Então, dia 7 de novembro, das 7 até as 8h30, a gente vai fazer a nossa revisão para avaliação integrada, tá bom? Então, espero vocês na semana que vem também, né, para nossa monitoria, e também no dia 7, para a gente fazer a revisão de direito de famílias, para avaliação integrada, tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!